evolução, evolução. Boa noite. Iniciamos com muita honra o ato oficial de lançamento do livro Travessia de Libertação, Vida e Obra de Juvenal Arduini. A proposta de montagem de um estudo bibliográfico de Juvenal Arduini partiu do escritor, médico e professor Jorge Bichuete em janeiro de 2021, na UPOP já, que é a Universidade Popular Juvenal Arduini. O livro foi escrito com a colaboração de várias pessoas e conta com a coordenação da professora, escritora e doutora em estudos comparados de literaturas de língua portuguesa, Vânia Rezende. A capa é uma obra do artista uberabense Paulo Miranda, e a ilustração interna é também de um artista uberabense, Hélio Siqueira. A obra contou com o apoio da Unimed Uberaba e do Hospital Unimed São Domingos. Convidamos, então, nesse instante, para compor o dispositivo aqui no palco, o idealizador do livro, o escritor e doutor Jorge Bichuete. Padre Saulo Emílio Pinheiro Moraes, representando a Arquidiocese de Uberaba. Professora Vânia Rezende, coordenadora da obra. Sérgio Martins, sobrinho do Monsenhor, representando a família Arduini. Professor Renato Muniz, professor e Dr. Ricardo Sofiati, diretor administrativo da Unimed. Nesse instante, o vereador, me desculpa, o doutor Jorge Bichuete dá boas-vindas ao público. Amigos, amigas, é com alegria que, em nome da Universidade Popular Juvenal Arduini, abraçamos e beijamos o coração de cada um dos presentes, na certeza de que esse momento é, acima de tudo, o reencontro com a pessoa da voz que nos clamou sempre por mais vida. E assim é com um beijo no coração que o UPOP saúda a cada um na alegria de partilhar a vida que é travessia, e a travessia que é luta e sonho por libertação. Contamos agora com a apresentação dos músicos Washington e Débora, com voz, flauta e violão. Boa noite, com alegria. Boa noite, com alegria. Pois é. Quantas vezes aquelas pessoas que estão aqui, aquelas pessoas que não puderam estar aqui, mas que estão de coração, cantaram essa música nas celebrações com o Monsenhor. E o Monsenhor parece que está descrito no que vamos cantar, no que vamos tocar.
só peço a Deus que a dor não me seja indiferente, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria, que a morte não me encontre um dia solitário sem ter feito o que eu queria. Eu só peço a Deus que a injustiça não me seja indiferente, pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Pois não posso dar a outra face se já fui machucado brutalmente. Eu só peço a Deus que a guerra não me seja indiferente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência desta gente. É um monstro grande, pisa forte toda a pobre inocência desta gente. Eu só peço a Deus, mentira não me seja indiferente, se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Se um só traidor tem mais poder que um povo, que esse povo não esqueça facilmente. Eu só peço a Deus que o futuro não me seja indiferente, sem ter que fugir desenganado pra viver uma cultura diferente. Sem ter que fugir desenganado pra viver uma cultura diferente. Solo le pido a Dios que la guerra no me sea indiferente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Es un monstruo grande, pisa fuerte toda la pobre inocencia de la gente. Solo le pido a Dios. Canção para o Pop, letra do Miguel Jacó e música do Paulo Roberto, será apresentada neste momento pelo Paulo. Todo toque de leve é mão, todo toque que é leve o tom, todo toque que dê um choque, que dê o pop, que dê ação, evolução, evolução. É hora de juntar gente, esse é o toque, esse é o sinal. É hora de tecer a rede, sempre ensina mestre Juvenal. Todo toque que dê um choque, que dê o pop, que dê ação. Todo
toque que dê, um choque que dê, o pop que dê ação, evolução. Evolução. É hora de juntar gente, esse é o toque, esse é o sinal. É hora de tecer a rede, sempre ensina mestre Juvenal. Todo toque que dê, um choque que dê, o pop que dê ação, evolução. Evolução. Nesse instante literário e artístico, por favor, acompanhem com muita atenção o vídeo com trecho da história de vida e obra do filósofo que inspira esse livro. A produção é do acadêmico do curso de Biomedicina, Lucas Fernandes Ananias, sob a orientação das professoras Ana Palmira e Vânia Rezende. Sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber se é terrível demais, quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz. E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar, mas um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, sonhar mais um sonho impossível, lutar quando é fácil ceder, vencer o inimigo invencível, negar quando a regra é vender, sofrer a tortura implacável, romper a incabível prisão, voar no limite improvável, tocar o inacessível chão. É minha lei, é minha questão, virar esse mundo, cravar esse chão. Não me importa saber
se é terrível demais. Quantas guerras terei que vencer por um pouco de paz? E amanhã, se esse chão que eu beijei for meu leito e perdão, vou saber que valeu delirar e morrer de paixão. E assim, seja lá como for, vai ter fim a infinita aflição, e o mundo vai ver uma flor brotar do impossível chão. Sonhar, mas um sonho impossível. Lutar quando é fácil ceder. Tem poetas, poetas que chegam sem tambores nem trombetas, trombetas, e sempre aparecem quando menos aguardados, guardados, guardados entre livros e sapatos, em baús empoeirados. Saem de recônditos lugares nos ares, onde vivem com seus pares, seus pares, seus pares, e convivem com fantasmas multicores, de cores, de cores, que te pintam as olheiras e te pedem que não chores. Suas ilusões são repartidas, partidas, partidas entre mortos e feridas, 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 mas existem com palavras confundidas, fundidas, fundidas ao seu triste passo lento pelas ruas e avenidas. Não desejam glórias nem medalhas, medalhas, medalhas. Se contentam com migalhas, migalhas, migalhas de canções e brincadeiras com seus versos dispersos, dispersos, obcecados pela busca de tesouros submersos. Fazem 400 mil projetos, projetos que jamais são alcançados. Cansados, cansados, nada disso importa enquanto eles escrevem, escrevem, escrevem o que sabem que não sabem e o que dizem que não devem. Andam pelas ruas os poetas, 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 como se fossem cometas, 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 num estranho céu de estrelas idiotas e outras, cujo brilho sem barulho veste suas caudas tortas. Na minha cidade tem canetas, 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 esvaindo-se em milhares, milhares, milhares de palavras, retorcendo-se confusas, 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 em delgados guardanapos,
feito moscas inconclusas. Andam pelas ruas escrevendo e vendo que eles vêm, nos vão dizendo, e sendo eles poetas de verdade, enquanto espiam e piram, não se cansam de falar do que eles juram que não viram. Olham para o céu esses poetas, como se fossem lunetas lunáticas lançadas ao espaço e ao mundo inteiro fossem vendo pra depois voltar pro Rio de Janeiro. Após esse vídeo, vamos reforçar que é bom entendermos por que as ideias do Monsenhor Juvenal sobrevivem. E para expressar a importância do pensamento arduiniano e sobre o pop, o Jorge Bichuete fará o seu pronunciamento. Amigos, amigas queridas, penso que talvez, se a gente não vivesse a alegria desse encontro presencial, eu estaria mais confortável, porque teria na Luinha uma guardiã do meu tempo e uma certeza de que eu me manteria no trilho, sem abusar da paciência. Porque é um momento de muita emoção. E é um momento de muita emoção porque é muito importante esse livro. Travessia de Libertação. É importante porque o ódio, a intolerância e a indiferença não conseguiram fazer o coração humano esquecer do valor da amizade. Juvenal Arduini, um amigo da juventude, um amigo dos direitos humanos, um amigo das lutas e dos sonhos, das utopias libertárias. Um amigo, pastor e profeta, homem santo, intelectual, professor, pensador e escritor. Palavra que sempre foi capaz de tecer a denúncia, a força da indignação, que reconhece as idiosincrasias da opressão e não acorda capacidade humana de se perceber amigo do amanhã. Juvenal Arduini, homem necessário, o Monsenhor dos direitos humanos. Uma obra que precisa ser estudada, vivida, e que ela possa ser inspiração para que compreendamos que o homem cisco, mas a semente no cisco é capaz de se fazer, de se desfazer e de se refazer. Mas o homem é capaz de se reinventar, não alienado do outro. Por isso, Juvenal Arduini é necessário.
Ele nos tira do isolamento, do individualismo, do egoísmo. Apaga no coração humano a preguiça, a apatia, a inércia. E nos faz amigos dos sonhos. E é assim que essa obra nasce, como um desejo de tornar presente aquilo que não pode mais estar ausente. Precisamos de Juvenal Arduini, no dia a dia, na caminhada, nas lutas. Nós que o percebemos na vivacidade do trabalho com a juventude, na luta pela anistia, na Constituinte, na construção dos direitos humanos, na passeata do não pagamento da dívida externa. E no dia a dia, um amigo que nos enxugou as lágrimas, que nos acalentou o desejo de levantar e seguir adiante. Juvenal Arduini é uma obra que precisa. Então, a UPOP, a Universidade Popular, que é a educação em movimento, encontro de pessoas que querem refletir e agir, sentiu nesse livro uma oportunidade de fazê-lo presente. E eu termino refletindo. O que ouviria nós hoje de Juvenal Arduini se ele por aqui estivesse? Eu que tantas vezes o procurei, gostaria de dizer: Monsenhor, há de novo uma esperança. As pessoas acordam e, pouco a pouco, já não querem mais se guiar pela violência, pelo desamor, por uma estrutura fascista e necropolítica de negação da vida. Há esperança no horizonte. E o horizonte com esperança é um horizonte de luta. Eu não pude levar, mas levaria com carinho para Juvenal Arduini, como testemunha de um tempo, o livro Lula e a Espiritualidade. Para mostrar um tempo em que fomos de novo massacrados, que vivemos de novo a sordidez da paranoia, da luta do homem contra o homem, que espia com medo daqueles que ousam sonhar com o amanhã. No último encontro que tive com o Juvenal, ele disse que o meu tempo ainda não era da capela, que o meu tempo era de caminhar, projetar, transformar. Então, eu sinto nesse livro um chamado. Li cada página e encontrei nos textos um conteúdo firme que me ajuda a viver, que me faz mais humano, que me faz mais irmão do outro, mas também mais irmão de um outro mundo possível e necessário. É assim que eu gostaria de dizer que, para mim, Travessia de Libertação é nosso amigo de novo, o amigo dos estudantes, o amigo dos direitos humanos, o amigo das lutas e sonhos das utopias libertárias, o amigo da nossa gente que, maltratada, oprimida, em lágrimas e ferida, sonha e ousa caminhar para acordar a madrugada. Lá fora cantam os passarinhos. Aqui, em Travessias de Libertação, cantam os sonhos. Um beijo no coração.
Agora, a professora Vânia Rezende fala sobre a construção da obra. Boa noite. Bom, é uma alegria, muita emoção estar aqui com vocês nessa noite de celebração, né, de comemorarmos o nosso profeta corajoso, sonhador, que, embora esse ano seja um marco de 10 anos da morte dele, ele está mais vivo do que nunca, né, dentro de nós. E eu gostaria de falar com vocês como eu fui como que um para-raio de muita coisa que chegou nesse período todo, né, de caminhada de pesquisa. De caminhada que, para dizer para vocês, foi pesquisa para mim também, porque eu não conhecia a obra completa do Juvenal Arduini. E acredito que praticamente a maioria das pessoas, mesmo os maiores admiradores dele, os estudiosos dele, não conheciam, e muita gente não conhece ainda a obra dele. Isso é porque tem uma grandeza enorme o que ele produziu, né? E é inesgotável o que o Monsenhor escreveu, em termos de profundidade, de não ter tempo, é atemporal, né? Cada dia a gente confirma como que o Monsenhor permanece vivo com o pensamento dele, sempre nos trazendo a questão da utopia. Então, aqui nós reunimos a obra dele, e não foi fácil a gente reunir. Vocês estão vendo aqui 14 obras, que antes elas foram passadas aqui isoladamente, né, uma a uma, com as datas de cada uma embaixo. Agora, aqui é o conjunto, né, que começa lá de promoção agrária em 1961, vai até 2009, tecido social, tecendo a identidade humana, que é esse vermelhinho aqui do canto embaixo, e Crônicas de Natal já foi após a morte dele em 2013, que é a Evacira Coraspe, né, que está aqui conduzindo a mestre de cerimônias aqui, ela que organizou esse livro, pegando textos que o Monsenhor escrevia no Jornal da Manhã e reuniu junto com o projeto das Irmãs Dominicanas e fez o livro, uma obra póstuma, né, essa. Aí fechou o ciclo de 2013, que foi um ano depois da morte dele, que é esse Crônicas de Natal. Então, assim, para reconstituir essa obra dele, não foi fácil, foi o primeiro passo da pesquisa. E eu me vi, assim, obstinada, né? Todo mundo ajudando, o grupo da UPOP, né? Foi o primeiro, assim, com o qual, daí, né? O projeto é de dentro da UPOP, eu faço parte. Então, juntos, nós nos empenhamos em recompormos essa obra. Porque, como a grandeza do Monsenhor, né, uma figura importantíssima para uma mentalidade que ele sedimentou na nossa cidade, uma mentalidade humanista, e depois nós não temos a obra, o pensamento dele, correndo o risco de desaparecer. Por exemplo, promoção agrária, que é o primeiro, vocês vão ler no livro, que todo mundo aqui vai ganhar um livro, vocês vão ler um artigo, que é o apontamento 2, que eu escrevi, comentando como que foi a procura desse livro, né? Foi uma peripécia, foi muito difícil encontrar, mas finalmente encontramos. E depois fomos, cada livro ali teria uma história de como encontramos, né? Como fomos atrás. Alguns eu tinha, mas não tinha todos. As Irmãs Dominicanas também. Depois vocês vão ver nos agradecimentos, duas especialmente, né? Adianta aqui, a irmã Olinda e a irmã Virgínia, ajudaram também até doar obra esgotada dele. Então, conclusão, que é outra ação que o POP se empenha, né, se desdobra em fazer, e já está em andamento com a Biblioteca Pública Municipal, a criação de um espaço raro para não sair de lá mais a obra dele, porque cada espaço onde a gente ia, dos religiosos aos culturais, aos educacionais, à procura da obra dele, ninguém tinha a obra completa dele. Então, nós teríamos que ter essa obra completa. E esse ano foi oportuno para nós reunirmos, e a diretora da biblioteca, já tivemos contato com ela, teremos reunião agora em junho, para irmos fechando esse outro projeto aí,
que é de um espaço raro da obra do Monsenhor na Biblioteca Pública Municipal de Uberaba. É justo, né, que tenha lá resguardada essa obra dele. Na sequência ali, eu comentaria com vocês, já o livro não vai dar, né, para falar do processo todo, de 1 ano e quase 4 meses. Começou o trabalho em fevereiro de 2021 e nós terminamos agora, né, com a culminância lançando. Então, esse processo, assim, só quem está no processo que vai perceber o que é para chegar no material, no objeto material, que a minha geração, eu prezo o livro na minha mão. Não desprezo nada que é digital, é um grande avanço, né? A internet e tudo mais, mas eu amo o livro na minha mão, né? Eu acho que aqui muita gente vai compartilhar comigo o tanto que é importante você sentir, né? Cheirar, marcar onde quer, ir, voltar, passear no livro, ver a orelha, ver a última capa. Assim, hoje eu vou convidando vocês a passearem assim no livro também. Então, só vou falar alguma coisinha, né? Porque é tanta emoção realmente, assim, que não dá para eu contar o processo inteiro. Eu só quero dizer que eu fui privilegiada de assumir a coordenação. E tenho certeza que, para mim, foi um projeto de dimensão espiritual, muito mais do que intelectual, né? Por quê? Porque, primeiro, é pela grandeza das abordagens do Monsenhor. Eu mergulhei num mundo de espiritualidade, né? Porque a obra dele é de um humanismo, de uma espiritualidade belíssima. E eu vou só contar uma coisa rápida, né? Até chegar no processo lá dentro da gráfica, que é o seguinte, muitos momentos eu diria que existiu uma sintonia perfeita e uma ordem que eu acho que é espiritual, pode ser do inconsciente também, viu, Jorge? Jorge explicaria, e os psicólogos, né, que estão aqui, poderia ser também ajudando, né? Eu me concentrei naquilo, na harmonia da obra do Monsenhor, né? na perfeição assim, do pensamento dele, e tudo foi fluindo, encaixando. A própria estrutura do livro, ela tem uma ordem que não foi muito traçada, eu vou confessar para vocês, de antemão, para falar, é assim, assim, assim. Partiu do Jorge o desejo de se fazer o estudo da obra do Monsenhor, mas o livro, na segunda parte dele, é esse estudo. Dos livros dele, 1 a 1, tem as resenhas. Mas, antes disso, foram se organizando temas, artigos, tem 7 artigos no livro, vocês vão ver. Depois tem depoimentos, né? Lá no final tem uma fortuna crítica. E vocês vão depois ter o livro e vão mergulhar, né? No como nós organizamos, que não é uma biografia também no estilo tradicional, em que um biógrafo iria organizando elementos de vida numa ordem sequente para dar uma visão fechada, né, completa de uma vida. Não é assim. É bem leve nesse sentido, porque são muitas vozes, muitas visões, muitas experiências, todas confluindo para um mesmo olhar de gratidão, reconhecimento, respeito, irmanados. Ali a gente vê que tem uma mentalidade ali que se fecha, consolidada, tudo vindo do Monsenhor. E são formações as mais diferentes, de médico, dentista, músico, jornalista, professor, muitos religiosos, todos foram influenciados por Monsenhor, e é assim que a gente quer que seja a humanidade, né? Independente de profissão, não tem que ter uma, porque é de ciências humanas, que vai ser mais humana, né, quem se forma ali, do que o outro, que é de ciências exatas. E o livro prova isso, tá? Que o andamento dessas gerações aí, elas se alinham todas em nível do humanismo do Monsenhor. Então, o fato que eu quero contar, entre tantos que se organizaram harmonicamente, sem até que fosse muito planejado racionalmente, intelectualmente, é o seguinte: eu fiz com o diagramador, né, da editora e gráfica que produziu o livro, muitas revisões, que é a última revisão que tem, porque tem revisão de ordem gramatical, tem a questão de metodologia científica, que é outro tipo, e tem a terceira, que é da gráfica, né, que aí entrou a parte da diagramação, de espaços, tudo. Então, foi a última revisão que foi feita com o Estevão. Quero que o Estevão se levante aqui, ele veio, né, nessa noite. Cadê o Estevão? Olha lá o Estevão. É o diagramador do livro.
Então, gente, o que eu quero dizer é que o Monsenhor, a energia dele, né, que continua viva na gente, alinhando as coisas para uma centralidade harmoniosa, pôs esse moço como diagramador do livro, de uma paciência incrível, de uma competência assim, paciente, né? Nós fizemos muitas revisões, de 2 horas um dia, 3 outro, 2, né, Estevão? E aí fizemos a última, né? Ficamos felizes, batemos palma, bom. Mas eu não sosseguei em cima daquele material, o último que ele imprimiu para eu levar para casa. E fiquei. Quando era 2h36 da manhã, eu achei de mexer naquele material, não sei por quê. Fui lá, estou olhando, né, passando uma olhada geral, que eu já estava toda confiante, o Estevão também, faltava um título. Aí eu falei, meu Deus, né? Corri e mandei uma mensagem de madrugada para o Estevão. No outro dia, cedinho, ele leu a mensagem, já estava tudo em chapa para poder rodar lá na gráfica. Aí ele fez um arranjo lá, né? Correu lá na manhã ainda, pôs o título. Então, 2h36 da manhã, eu estava lá e, não sei porquê, fui lá mexer naquele material. Eu lembro direitinho que eu olhei, era 2h36 da manhã. Então, olha, eu quero agradecer a todo mundo que se envolveu com esse livro, de muitas formas, vocês vão ver nos agradecimentos do livro. Todo mundo que, com seu trabalho, né, ajudou a que a gente chegasse nessa ação coletiva importantíssima, na figura do Estevão, pela competência e paciência dele, eu agradeço a todos, tá bom? Aí vão os agradecimentos, né, gerais. Lá no livro vocês vão ler por que a gente agradece a cada pessoa, mas aqui no geral são as instituições e as pessoas que nos ajudaram de diferentes formas, juntando toda a energia de todo mundo, uma energia muito bonita que fluiu, e a gente conclui que quando se faz um trabalho para o bem coletivamente, com gratuidade, tudo se encaixa da melhor maneira e o resultado é compensador. Então, essas pessoas todas que estão aí em instituições, cada uma lá no livro vocês vão conhecer por que a gente agradece a cada um. Na sequência, eu destaco as pessoas da UPOP, que é o grupo, né, que se empenhou, e além das pessoas do grupo UPOP que participaram com textos, depoimentos, vocês vão ver, na segunda página do livro tem tudo especificado. Quem está no livro que participa aí, que é da UPOP, quem são pessoas convidadas que não são da UPOP, e quem a gente traz de fontes já publicadas sobre o Monsenhor, da década de 60 até agora, né, a gente foi atrás de tudo que foi falado sobre ele. Então, a gente queria reconstituir o que se falou sobre ele, né, quem falou, aonde que está, e trouxemos esse apanhado para o livro, que é essa coletânea, né? Não é uma biografia, como eu já expliquei. Acaba sendo uma biografia diferente. Vários olhares sobre o Monsenhor, não só de um biógrafo, né? E é muito mais rico, porque todas as pessoas estão vendo de uma forma e, na verdade, há uma unidade no modo delas passarem quem foi esse homem, quem foi essa figura brilhante, né? Agora aqui eu gostaria de chamar a Ivanilda um pouquinho, que é da UPOP, veio de Belo Horizonte, ela tem uma resenha no livro, né? Nós dialogamos muito, em muitos pontos. Cadê a Ivanilda? Para ela falar um pouquinho sobre a capa para vocês. É muita ousadia, né? Mas diz o Monsenhor que é preciso ousar para reinventar a vida, reinventar a humanidade. Então, veja, esse trabalho do Paulo foi feito para esse livro. Posso contar a história, Vânia? A Vânia me pediu, Vanilda, resolve a capa. Eu resolvi a capa, né? E aí, como eu tenho, assim, muita admiração pelo Hélio e pelo Paulo, eu falei, só eles para me acudir. Como que eu vou ajudar a Vânia a resolver capa? Então, eu liguei para o Paulo, conversei com ele imediatamente aceitou, né? E ele me pediu fotografias do Monsenhor. Tudo bem, eu peguei com a Vânia, mandamos. Em 5 dias, o Paulo nos manda esse trabalho e o outro que está dentro do livro, que é do Hélio. Quando eu olhei,
a capa, né? Eu falei, meu Deus, é o Monsenhor, é o perfil dele. Onde que ele está? Ele está no mundo? É terra? É ar? É mar? Né? E se vocês olharem depois no livro, vocês vão ver, há ali, que é próprio da técnica que o Paulo utiliza, né? Ele trabalha muito com, parece uma colagem, parece, eu não posso falar de técnica porque não conversei sobre isso com ele, né? E nem é da minha especialidade. Então, a leitura que eu faço é que leitura Paulo fez da obra do Monsenhor, porque eu expliquei para ele o que era o livro, qual a intenção do livro, e ele pôs, ao meu ver, na minha leitura, ele coloca um perfil que se direciona, né, um olhar que se direciona para um mundo e onde as formas são variadas e esse olhar sobre o mundo devolve para nós, através de palavras, não é, esse mundo. Então, vocês vão ver que ali no fundo parece que é um documento de origem, né? Tem algumas palavras possíveis de serem lidas, as linhas, não é? E as letras difusas, mas que nós conseguimos reunir, e essa, para mim, foi a leitura que o Paulo fez. Uma mente, né, do Monsenhor que olha para o mundo, olha para o outro, né, e traz esse mundo para si e para todos nós através da palavra. O Monsenhor afirma muito isso nas obras dele, né, que o homem é um ser de palavra. E essa palavra nós conseguimos ler também na capa, no trabalho, na leitura que o Paulo fez do Monsenhor Juvenal. Tá? É bom, então, o que a Ivanilda colocou, para a gente perceber, assim, o artista, ele não trabalha, quanto mais criativo, ele não trabalha com o que é retratação direta, né? Que entrega todos o que é ali e acaba ali, quando você entende o que está projetado no sentido figurativo. É instigante, você tem que ir mais, perceber cor, posição, né? Em que posição que está esse rosto, o que tem ali. Exige um esforço, e aí exige crescimento, né, de quem percebe, do espectador, porque ele se empenha em colocar ali a sua criatividade também. Agora eu vou colocar uma segunda parte para vocês, em que eu vou dialogar com o Monsenhor Juvenal, porque tem tantas dimensões, é inesgotável a riqueza da obra desse escritor. Não tem, assim, é muito rica, né, no atemporal, como eu falei para vocês, que sempre ele é atual. Então, tudo que eu colocar aqui, ele não escreveu agora, porque ele morreu, né, o último livro dele, como eu coloquei ainda há pouco, foi de 2007. Então, 2007, 2009, depois 2005, 7, 9, o último. Então, aqui tem uma presença incrível, né? Vocês vão pensar, bom, ele está falando para hoje, mas é porque quem escreve da maneira sólida, densa, como ele escreveu, que vai fundo na complexidade do ser humano, traz questões que são de sempre, né? De ontem, hoje e serão de amanhã. Então, um aspecto que eu quero aqui transmitir para vocês, que eu escolhi, entre tantos e tantos, né, nesse campo inesgotável da obra dele, é o lado poeta dele, que me emociona esse lado, porque ele escreve como poeta. Né? Ele é filósofo, ele é antropólogo, ele é religioso, ele é professor, ele é ativista cultural, ele foi tudo isso. Mas, assim, quando eu leio os livros dele, eu me identifico demais com a escrita poética dele. Então, eu vou trazendo trechos, né, para vocês perceberem aqui, né, usufruírem um pouquinho do pensamento dele, da palavra dele, e eu vou fazendo um comentário a seguir. Então, aqui ele diz, da obra lá de 62, o artista consciente e lúcido não fragmenta, mas concatena e integra a beleza.
Por isso, toda arte tem afinidade com Deus, ou pelo menos levanta uma interrogação diante do mistério divino. É que a beleza nos coloca na pista ontológica, que através de montes e vales, de seres e acontecimentos, sobe até o cume do ser, da verdade, da ordem, da ação que é Deus. A beleza que encontramos no mundo é o esplendor que cai de sua face. E aí eu quero dizer para vocês o que eu penso, né? Que isso me inspira a dizer que estética e divindade se identificam, se contêm mutuamente na relação que mantém entre criação e vida, beleza e harmonia da unidade. Juvenal Arduino foi poeta, fez uso da expressão poética do pensamento, e sua palavra portadora de divindade teve e tem poder integrador, combatendo dissociações, disseminando ética e estética em consonância, enquanto valores que sustentam o equilíbrio social do que resulta a paz. O mundo violento de hoje estranha a ternura e pensa que a ternura seja fraca perante a truculência brutal. Mas isso é um equívoco. Importa perceber que a ternura tem muito mais sentido do que a violência. Forte é a ternura que permanece resistente. A violência não é forte, é covarde, é cruel. A violência é feroz e manobra o poder. A sociedade deveria expulsar a violência e promover a ternura ousada. Então, eu penso assim, né, dialogando com o Senhor. Os livros de Juvenal Arduino são postulados de bondade, beleza, reflexão e ternura na relação com o mundo. Esse caminho não é só para o artista, é para todos os seres de sensibilidade. E sensibilidade não provém da lógica racional, mas principalmente emana do coração. O ser humano pode, em qualquer estágio de vida, reeducar-se ou ser reeducado por uma educação não tecnicista, mas humanista, crítica, libertadora, fundada na inteligência crítica, mas também sensível, terna e criadora. Quando razão reflexiva e crítica, que faz pensar em profundidade, se irmana com a sensibilidade, avanços humanos seguem um curso natural de transcendência, jamais de retrocesso, em termos de desumanização. Isto aprendemos em todas as obras de Juvenal Arduino. Uma cultura histórica está em ascensão na medida em que acata a dignidade do ser humano e está em declínio na medida em que a violenta. O progresso humano não deve ser avaliado prioritariamente pela tecnologia armamentista, mas sim pela cultura humanista. A vida é o parâmetro do crescimento humano e é um salto que dignifica pessoas e povos. Eu converso com ele, então, dizendo o seguinte: as palavras de Juvenal Arduino são iluminadoras no sentido de que indivíduos e sociedades que cultivam a reflexão crítica, inclusive a autorreflexão, e deixam o coração ser povoado por ternura, vivem a caridade, amor e a compaixão. Criam a paz, contribuem para a beleza. A beleza recusa violência, egoísmo, consumismo desenfreado e inútil, que gera desequilíbrio, dejetos, acúmulo, lixo, feiura, não beleza. A conclusão de violência e de feiura é destruição e morte. A beleza que permeia a obra de Juvenal Arduino e que o livro hoje lançado, Travessia de Libertação, retrata um pouco, mas não esgota toda a grandeza dele, é a expressão de vida criativa em movimento. O homem transcende todas as análises que o interpretam, por exaustivas que sejam. A consciência de sua grandeza há de fazê-lo responsável pela sua destinação histórica. É no confronto entre pulsões e liberdade. É na dialética da finitude e transcendência. É no encadeamento do terminado e interminado que o homem consegue acender as tochas da história e iluminar a face do mundo para a construção da utopia que ainda não concretizamos, mas que não desistimos de buscar. Converso com ele dizendo o seguinte, e com vocês:
Juvenal Arduini não foi um líder que entusiasmou momentaneamente a massa com sua palavra contagiante e desapareceu. Sua liderança legítima foi e é verdadeiramente inspiradora porque afeta a essência humana, o espírito, iluminando em termos substanciais a vida, apontando um sentido transcendental pela construção de caminhos de transformação, evolução, elevação histórico-social. Embora não se tenha ainda concretizado a utopia da humanidade ideal, como ele assinala, a humana travessia, mesmo quando tormentosa, só será digna se não abdicarmos de sonhos, porque suprimi-los é concordar com uma decadência deplorável da humanidade. Poetas, canetas e palavras continuam e continuarão existindo na nossa cidade e em toda a nossa comunidade terrena. São os juvenais que não morrem, que continuam pulsando poeticamente na teimosia de dizer: não desistimos de buscar. A utopia se torna realidade em projetos, ações, convívios como nesta noite única. Não é algo para amanhã ainda, agora já estamos construindo a utopia. Não é algo inalcançável que está lá no futuro distante. Estamos aqui afirmando uma faceta da utopia transformadora da nossa realidade de Uberaba, no livro que fizemos, nas energias positivas empenhadas coletivamente e na leitura que vocês farão também de Travessia de Libertação, com ressonância na nossa vida e alinhamento da nossa memória com o que é humanidade exemplar e louvável em ideias, valores, princípios e na existência de seres como Juvenal Arduini. Eu completo agora dizendo o seguinte: a pessoa mais nova que fez a resenha, participou do livro, né? Ou seja, texto, depoimento, resenha, ela se chama Ana Paula. Eu gostaria de que ela viesse aqui, a mais novinha, né? Já fez mestrado, mas é uma menina ainda. E a mais velha é a irmã Beatriz, que tem 90 anos. Já está aí, irmã Beatriz? Ela disse que vinha. Levante, irmã Beatriz, para nós vermos a sabedoria da senhora. Aninha, é um encontro de gerações, né? E essa menina, que é muito sensível, eu coloco como entre esses juvenais, esses poetas do cotidiano, né? Não são poetas como poetas profissionais, no que eles fazem. O Estevão é um poeta, na maneira aberta, de diálogo, de paciência, né? Uma alma feminina, né? No sentido junguiano, que está aberto a ser suave, né, a ter a ternura para fazer com o outro o melhor que ele pôde. O Lucas, que é outro menino de 23 anos, ele veio, Lucas? Cadê o Lucas? Olha lá o Lucas. Lucas? Cadê o Lucas? Ele disse que vinha. O Lucas, que fez os slides. Então, o Lucas é um menino que é antenado, conversando com ele quando eu estive, né, para ele montar os slides. Ele sabe que o Monsenhor Juvenal Arduini foi um professor fundador da Faculdade de Medicina de Uberaba, né? Ele faz biomedicina, seríssimo, né? Compenetrado, aberto a corrigir tantas vezes fosse preciso. Tem ternura esse menino, né? Porque se ele tivesse uma visão machista, áspera, de violência, de brutalidade, ele não ia dialogar comigo, né? E aí, com ternura, nós chegamos a um bom termo. E a Ana Paula, que agora eu falo, né, porque também ela tem essa alma de poeta, aí já é na escrita, né? Porque o Lucas foi na montagem dos slides, o Estevão no trabalho dele de diagramador, e a Ana Paula na escrita do texto. Eu dei para ela um livro, Estradeiro para Onde Vai o Homem, depois que ela fez a resenha. E ela está dizendo assim, ela sempre manda, né, recado para mim no WhatsApp, ela diz: tendo em vista o momento da escrita daquela resenha e esse contato recente com o livro Estradeiro para Onde Vai o Homem, a obra de Juvenal Arduini tem me alimentado positivamente e impactado o meu ser, porque essa experiência de leitura tem modificado a minha existência. Então, a Ana Paula diz, né, está sendo afetada por Juvenal, e a gente espera que a obra do Juvenal seja resgatada dessa forma pelas novas gerações, né? E como educadora, eu acredito na transformação, por isso eu trouxe a poesia, porque quando eu era professora, eu levava muito poema para os meus alunos.
E já não bastava o tanto de emoção que eu vinha sentindo, sempre falando com o Jorge, cada vez acelerando mais, até com dificuldade para dormir, porque tanta gente falando no Monsenhor, contando história para nós, felizes, lá no exterior, mandando recado, né? Querendo o livro. Nós estamos com uma lista assim, não sei quem quer 20, outro 30, outro 15, outro 12, para mandar para as cidades todas por aí afora. Então, olha, o Monsenhor é inexplicável, né? Ou é explicável, né? Pela grandeza da espiritualidade dele e da espiritualidade comprometida na realização, né? No plano social, no aqui e agora. Então, eu falo o seguinte, como educadora, com os meus alunos, eu levava poesia. E eu dava aula no Jean Christophe nos anos 1975 e 76. Assim que eu me formei, já entrei lá para dar aula. E aí, quando eu soube que o Ricardo Sofiati, não vou falar doutor, porque para mim ele é meu aluno ainda, lá daquela 6ª série. Gente, quando eu soube que ele vinha, eu falei, não, mas é demais. Tudo, então, o Monsenhor está encaminhando para ter a culminância mais linda, que era ele estar aqui para a gente provar o seguinte, ele é uma pessoa que eu acompanho, sei que ele é muito sensível, como médico, e ele escrevia, sempre ele era muito sensível, né? O tanto que vale a pena o professor acreditar na poesia e dar poema para os seus alunos. Então, eu falei, eu tenho que levar o livro que eu fiz, que eu reuni todas as experiências daquela época, e tem experiência aqui com ele. Quando eu disse, eu dei o poema O Acendedor de Lampiões, do Jorge de Lima, e provoquei a turma, né? Não me lembro se ele estava na 6ª ou na 7ª nessa época. Aí eu fiz a proposição para os meus alunos assim, façam a retratação poética de um tipo popular com ilustração. Aí o Ricardo fez um carrinho do vendedor de tomate, pôs lá um cruzeirinho, né, que era o preço do tomate. Ele sempre era criativo demais e sensível. E aí ele fez poesia. Então eu quero terminar aqui agradecendo muitíssimo assim, a essa parceria que nós fizemos com a Unimed, né? E foi uma grata surpresa mesmo. Eu até chorei quando fiquei sabendo que você vinha aqui. Porque tudo vai se encaixando, né? Para dizer, esse parceiro tem gente muito sensível também. Ele dizia lá quando estava na 6ª ou 7ª série. Ele fez, então, poeticamente, o tipo que ele retratou poeticamente foi o vendedor de tomates. Lá vem o vendedor de tomates, calmo, triste e devagar. Às vezes grita um pouco porque está a anunciar. Olha o tomate, fresco, maduro, bonitinho. Para levar 1 quilo deles, basta um cruzeirinho. Então, gente, olha, eu com muita emoção, eu tenho que dar um abraço nele. Então, gente, não teria modo mais bonito, né, de concluir dizendo, eu, como educadora que organizei o livro, eu acredito no poeta, né, por isso eu escolhi essa face do Monsenhor para dialogar aqui com vocês, e ainda tenho essa culminância, né, de poder dizer, sempre eu acreditei que as crianças e os jovens poderão ser os melhores adultos, continuando sendo sensíveis, né, criativos, se o educador der essa oportunidade para eles serem poetas. Essa imagem, desculpe, que eu fiquei tão emocionada com o Ricardo, para mim ele é aquele menininho lá, né? Sempre. O Hélio Siqueira, não sei se o Hélio está aqui, se ele veio. Veio, o Hélio veio? Ele fez esse desenho lindo, né? Que ele entra dentro do livro também, e ele deu o nome Coração em Chamas, que eu achei muito bonito, porque se o Monsenhor era um apaixonado pelo ser humano, pela vida, né? Por esses valores belos, né, pela beleza, ele acreditava na beleza, né, não na feiura. Ele acreditava na integridade, na unidade, daí a visão estética dele, não na dissociação, né? O Hélio retrata, como a Ivanilda explicou do Paulo, o Hélio também fez uma retratação aqui linda, né? Porque aqui nós temos um Monsenhor estilizado, né? Se a gente vê a cabeça dele é aquela finalização, tem uma golinha na roupa.
Agora, interessante é que ele é vestido pelo coração, né? Ele tá plenamente, ele é tomado pelo coração. Ele é inteiramente, no corpo inteiro dele, o coração. Por isso chama Coração em Chamas. Foi por isso que o Monsenhor contagiou tanta gente, né? E hoje nós estamos emocionados aqui em grupo, todas as gerações diversas, né, que estiveram com o Monsenhor, pela força do amor, pela força como ele trazia o coração, né, em chamas. Tá? Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para dominar. Destino da palavra é dialogar. Palavra não foi feita para opressão. Destino da palavra é união. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é a ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor Vai Palavra não foi feita para vaidade. Destino da palavra é a eternidade. Palavra não foi feita para cair no chão. Destino da palavra é o coração. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Palavra não foi feita para semear a dúvida, a tristeza e o mal-estar. Destino da palavra é a construção de um mundo mais feliz e marginal. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem. Você consegue cantar? Olha para uma pessoa aí. Olha para uma pessoa. Palavra não foi feita para dividir ninguém. Palavra é uma ponte onde o amor vai e vem. Onde o amor vai e vem.
amor. Um abração. Vamos seguir com rápidos pronunciamentos e, nesse instante, o professor Renato Muniz traz a sua mensagem em nome dos componentes da UPOP. Boa noite. É uma satisfação poder falar deste lançamento representando a UPOP. Agradeço ao Jorge e a todos e todas, os demais organizadores do evento, o convite que me fizeram para falar representando a UPOP. É muito bom estar aqui com vocês. No mínimo, isso significa que vocês gostam de gente que se interessam pela vida e pela obra do Monsenhor Juvenal Arduino, gostam da UPOP e gostam de livros, o que hoje já é uma coisa muito boa, né? É uma ousadia estar aqui. A UPOP é uma ousadia, a UPOP é uma aventura, é uma utopia que nós construímos dia a dia. Algo é o porvir. A UPOP é algo que está por si, né, fazer. E isso depende de todos nós, depende do grupo da UPOP, depende das pessoas que virão depois de nós. Eu vou falar um pouquinho sobre o Monsenhor Juvenal Arduino. Eu tenho que ler, porque o meu pensamento anda muito rebelde. Se eu não me organizo, ou eu me perco, ou eu não falo. Então, eu prefiro me organizar. Eu vou falar num sentido mais impessoal, mas também colocando um pouco o pessoal. Entre o Monsenhor Juvenal e eu sempre existiu uma certa afinidade e uma proximidade, às vezes, na distância. Nos anos 1960, em várias oportunidades, eu tive, né, com o Juvenal, às vezes sem estar com ele, mas parece que ele estava sempre um passo à frente. E eu sempre um passo atrás, até o momento em que nos encontramos de fato. Nos anos 1960, na casa dos meus pais, se reuniam frequentemente alunos dele e da minha mãe, estudantes da antiga Vista. Mas eu era uma criança e não participava das reuniões, é óbvio. Mas eu sabia que eles conversavam sobre política. Isso me marcou muito. 15 anos depois, eu voltei a Uberaba, vindo de São Paulo, e após um período de estudos em São Paulo, e fui dar aulas em muitas faculdades, em muitas escolas, onde o Monsenhor também tinha sido professor. Geralmente, as mesmas disciplinas, principalmente a sociologia. Mas não me encontrava com ele. Eu sabia que ele tinha passado por ali, eu sabia que ele tinha sido professor naquela instituição, mas eu não tinha ainda me encontrado com ele. Ele já estava, quando eu chegava, ele já estava em outras frentes. Parece que o Monsenhor estava sempre, né, procurando alguma coisa, estava sempre buscando alguma coisa. No início dos anos 1990, fui convidado a integrar a Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese de Uberaba, da qual ele também fazia parte. Em alguns momentos estivemos juntos, em outros momentos não. O Monsenhor estava sempre muito ocupado. Em alguns momentos nós tínhamos que interromper as análises, interromper o que estávamos julgando, avaliando na Comissão de Direitos Humanos e consultá-lo. Mas nem sempre pudemos estar juntos. A partir de 1996, trabalhamos juntos, aí sim,
na criação da Escola de Governo do Triângulo Mineiro, objeto do meu artigo presente no livro que ora lançamos. Mas eu não vou falar sobre o artigo, vocês vão ler o artigo. Nesse momento, eu achei importante fazer um depoimento sobre o Monsenhor, né? E destacar a importância que ele dava à política e dizer do acerto que foi da parte dos idealizadores da UPOP associar à UPOP o nome dele, né? O acerto em vários sentidos, mas não só no sentido emocional, mas também no sentido político. É isso que eu quero destacar. Desde que começamos a trabalhar juntos, compartilhamos o mesmo interesse pela política. Interesse descuidado, é a palavra que eu consegui encontrar, por muitos, principalmente numa sociedade como a uberabense, como a sociedade do Triângulo, de Minas, do Brasil, uma sociedade em que várias pessoas, inclusive com mandato político, negam nos discursos que fazem a política, negando até mesmo o seu ser político. Ainda hoje é muito comum ouvir alguém dizer que não gosta de política, que não é político, como se isso fosse uma mácula, como se isso fosse uma desonra, um problema, e não a solução. O Monsenhor sabia que era preciso enfrentar, no sentido científico e cidadão, a política. A política, sempre teve para ele um sentido pedagógico, filosófico, de inserção social e, principalmente, de mudança. Eu me lembro do professor, do escritor, do amigo, comprometido com a vida do próximo, sem esquecer a nova geração e a importância que a totalidade política tinha e teria como totalidade concreta na concepção marxista. Tudo está em conexão com tudo, e o todo é mais do que as partes. Sua visão de política compreendia o contexto histórico, a luta contra a opressão. Isso é muito claro na obra dele. Existem outras nuances, mas isso é muito claro em toda a obra dele. Né? Contra a opressão, contra a ditadura e o fascismo. Compreendia as artes, a literatura, como bem citou a professora Vânia, o meio ambiente, tudo permeado pela ética. Sua principal preocupação, enquanto convivemos, sempre foi a reestruturação da sociedade. Não no sentido positivista, mas marxista, de revolução, de mudança, de transformação. Para o Monsenhor, nas palavras dele, trabalhadores de todas as profissões, educadores comprometidos, estudantes conscientes, intelectuais orgânicos, pesquisadores lúcidos, artistas engajados, essas são palavras do Monsenhor, políticos ligados às causas sociais, jovens e adultos com militância popular, comunicadores independentes, cristãos libertadores, já começaram a romper o cerco da cultura de opressão para que se redestinem ao ciclo da cultura da libertação. Sua resistência ao conformismo, sua postura combativa, sua inserção na comunidade intelectual e estudantil o levaram a ser, por diversas vezes, vigiado pelos órgãos da repressão. Agentes nefastos da ditadura militar anotavam suas pregações, reuniam seus artigos em dossiês. Mas ele se renovava a cada texto, com sua opção preferencial pelos pobres, entre aspas, pelos não considerados, pelos descartáveis e descartados pelo neoliberalismo.
e não relutava em erguer sua voz para afirmar o valor da política, da inteligência, do acolhimento e confiança no futuro. Segundo suas palavras ainda, há esperança, porque a história não terminou. Tão atual, né? O homem brasileiro ainda pode reapropriar-se de seu ser e resgatar o sentido de sua vida, porque a erosão produzida pela cultura da opressão não lhe extinguiu o poder de redestinação. O povo tem potencialidade para mudar o destino opressor, porque é torrente emancipatória e começa a emancipar-se quando começa a descrer dos poderosos e a confiar em suas próprias forças. É o que nós estamos precisando. Estamos diante de um povo que foi inferiorizado, mas que não é inferior. E mais, para Monsenhor, o fatalismo cronológico difunde a crença na inevitabilidade histórico-social. Leva a acreditar que o tempo traça o destino humano, mas o próprio ser humano é que traça o próprio destino, seu próprio destino. Sua atitude dialética diante da realidade, bem como sua luta cotidiana em várias frentes, é o que o tornou inesquecível na lembrança dos seus alunos, dos que conviveram com ele nas diversas instituições por onde passou. Eu conversei com muitos ex-alunos, com muitos amigos, e essa é a impressão principal que me ficou. Ele era inesquecível, ele é inesquecível na lembrança dos que conviveram com ele por essa postura de vida. Esta é a lembrança que eu tenho da convivência na Comissão de Direitos Humanos da Arquidiocese e na Escola de Governo do Triângulo Mineiro. E é esse um dos motivos, talvez o principal, que me deixaram entusiasmado e confiante quando seu nome foi associado à Universidade Popular, revelando o verdadeiro princípio, né, a essência da UPOP. Para fechar, eu destaco aqui mais uma de suas falas. Uma das grandes emoções da minha vida foi ter podido defender estudantes em momentos dramáticos. A repressão militar alastrou o medo no meio estudantil, nas famílias e na sociedade, e provocou nociva paralisia cívico-política. Houve setores que tentaram afastar-me, a fala é do Monsenhor, afastar-me. Houve setores que tentaram afastar-me do meio universitário para neutralizar-me. A ação enérgica de Dom Alexandre frustrou esta tentativa, mas o Serviço de Segurança Nacional da ditadura continuava a vigiar os contatos que eu mantinha com estudantes de Uberaba e de fora. Após o feroz ato institucional número 5, a situação tornou-se ainda mais difícil. Era praticamente impossível fazer trabalho pastoral crítico no meio universitário. Tivemos de entrar num período de recesso. O objetivo do sistema ditatorial era despolitizar os estudantes. E a tese repisada era: estudante é para estudar e não para fazer política. Para atingir esse objetivo, procurou-se modificar a filosofia da educação no Brasil, retirando-lhe o caráter crítico para reduzi-la a um aprendizado tecnológico. Para isso foram sendo estrangulados cursos que ajudavam a pensar, como filosofia, ciência política, pedagogia. Pensar era perigoso. Nada mais atual, vocês vão de concordar comigo, né? Destacar o papel do Monsenhor em relação à política é valorizar uma das questões que estiveram no cerne da sua vida e da sua postura docente, além da vocação pastoral.
é dar continuidade às suas ideias, é reverenciar alguém que foi incansável e homenageá-lo, como estamos fazendo hoje. Mais do que isso, é torná-lo presente entre nós. Monsenhor está aqui, presente entre nós. Relembrá-lo é indispensável, hoje e sempre. Viva ao pop! Rapidamente, Sérgio Martins está convidado a fazer seu pronunciamento. Boa noite. Um abraço aos queridos Jorge Chuete e Vânia Rezende, a quem saúdo em nome dos presentes. Tenho muito orgulho como sobrinho do Monsenhor Juvenal e me considero privilegiado pela ligação familiar e fraternal que sempre tive com ele. Nossa história de vida foi sendo construída desde o meu nascimento no Hospital São Domingos, onde lá fui uma das primeiras crianças a nascer. Foi o Monsenhor Juvenal que me batizou, teve participação especial em minha formatura e também celebrou meu casamento. Aliás, a preparação para o casamento foi especialmente importante. Reunimos por algumas vezes, Juvenal, minha esposa e eu, e juntos construímos ali um texto de conteúdo genuíno e refletidamente virtuoso para aquela celebração, para aquele evento. Foi sempre presença serena e acolhedora em minha vida e da família nos mais diversos momentos, assim como foi também solidário e presente junto aos meus avós, meus tios e meus primos, alguns dos quais aqui se encontram presentes. Experimentei e compartilhei momentos significativos quando cursava economia na Faculdade de Ciências Econômicas do Triângulo Mineiro, instituição que ele participou da fundação. Fui testemunha do alcance de sua ação cristã, humanista, intelectual e cultural no meio acadêmico, com suas posições firmes e críticas, manifestadas em suas obras, discursos e homilias. Ajudou a formar gerações, um exército de cidadãos conscientes e responsáveis. Monsenhor Juvenal era particularmente um intelectual e sabia como transmitir suas ideias e seus ideais. Talvez até, particularmente por sua influência, minha inclinação para a docência tenha sido aflorada. Entretanto, aquele intelectual também apreciava o lúdico e o espontâneo. Lembro-me de quando, em certa ocasião, Juvenal foi até a casa de minha mãe, onde lá nos encontramos. Meu filho, de 2 anos, o chamou para brincar de cachorro. Juvenal, atendendo ao chamado da criança, imediatamente se colocou no chão e juntos brincaram. Dizia ele assim, a criança assim, para Juvenal: limba, limba. Era a brincadeira de lamber como cachorro, uma inesperada diversão ver Juvenal ao chão. Guardo e guardarei sempre na memória a figura especial de Monsenhor Juvenal Arduini, não apenas por tudo que é e representa, mas também pelo acervo moral e intelectual que continua vivo e impresso nas vidas de quem o conheceu, em especial para mim e minha família, que aqui tenho o prazer e a honra de representar, sobretudo pela alegria de ver presente sua irmã remanescente, minha mãe Ruth Arduini. Agradecimentos a vocês e aos patrocinadores do livro Unimed Uberaba e Hospital São Domingos Unimed de Uberaba. Meu fraternal abraço e uma ótima noite.
Rapidamente, o doutor Ricardo Sofiati está convidado a fazer seu pronunciamento em nome da Unimed Uberaba, que é a instituição apoiadora do livro. Boa noite, pessoal. Primeiramente, o meu coração está em chamas. É uma honra ter recebido o convite da senhora, minha professora, primeira professora de literatura que eu tive, nunca mais esqueci, Vânia Maria Rezende. É uma honra ter sido seu aluno, ainda sou até hoje, porque aprendo muita coisa com você, como hoje. Dr. Jorge Bichoetti e todos aqui presentes, a Unimed tem orgulho de ter a condição e a oportunidade de prestigiar a formação, a criação, a elaboração, a edição do livro. Então, o senhor Juvenal foi um sujeito muito à frente do nosso tempo. Eu tive a satisfação, a alegria, a felicidade de poder conviver com ele durante muitos anos. Eu fui plantonista do Hospital São Domingos desde muito jovem, e eu vou contar alguma passagem dele aqui, porque isso acaba marcando a vida da gente. E logo que eu fiz a especialidade, voltei para Uberaba, tinha um paciente aqui muito grave que simplesmente conhecia a cidade inteira. E eu achei que esse paciente não fosse suportar a doença, porque eles me comunicaram em São Paulo. Depois eu fui fazer um curso no exterior. Quando eu cheguei aqui, o Hector sabe disso, antes de eu colocar a mala na minha casa, o telefone tocou, a moça que trabalhava lá em casa falou: doutor Ricardo, estão ligando aqui para o senhor insistentemente hoje. Eu falei: hoje? Ontem ninguém ligou? Não, só hoje. Aí eu fui ver o nome, era a filha do paciente. Eu falei assim: olha, ele está vivo, eu vou ter que resolver esse problema. E um aneurisma imenso, um paciente gravíssimo. Eu falei: meu primeiro paciente em Uberaba. Levei ele para o Hospital São Domingos, operei e mudei para lá 5 dias na UTI, né? O Hector era o chefe da UTI. Levei uma mala de roupa, a família levou outra. E fiquei 5 dias com esse paciente na UTI, dando o que eu tinha. O meu conforto era o Monsenhor, o gigante, passando para dar as bênçãos. Metade para mim, metade para o paciente. Metade para mim, metade para ele. Eu não vi a hora de chegar às 7 horas da noite para o Juvenal entrar na porta. E ele falava assim: você ainda está aí? Eu falei: não sai daqui de jeito nenhum. Só sai daqui com esse cara. O cara era o paciente, estava internado, gravíssimo. E aí, eu sentado na cadeira, na frente do paciente, não despregava ali para nada. Eu falei para ele assim: eu vou ter que rezar muito. E o Juvenal, sempre com a palavra, ele falou assim: não precisa rezar. O seu trabalho já é uma oração. Isso aí realmente me marcou demais, demais. E ele saía e conversava com a família. E sempre que eu saía, ou ele ainda não tinha chegado, ou eu passava com a família antes, eu sempre lembrava, eu sempre percebia que a família estava sempre melhor quando o Juvenal passava antes de mim. Eu falei assim: tá aí o danado. É o poder da palavra. Foi a segunda coisa que eu aprendi com ele. O poder da palavra. Então, qualquer profissão que a gente execute, a gente tem que ter o dom da palavra para, quando você trata com problema, para amenizar a situação. E quando você trata de coisas boas, felizes, para você multiplicar a situação.
E eu tenho aqui só que agradecer a oportunidade. Muito obrigado, viu? Foi ótima poder estar aqui com vocês. Desculpa o meu estado emotivo. Bom, muito obrigado, boa noite. Para concluir o ciclo dos pronunciamentos, rapidamente o padre Saulo Emílio Moraes vai falar em nome da Arquidiocese. Boa noite a todos, a todas. É uma alegria poder estar com vocês nessa noite, em que nós trazemos ao coração a lembrança deste grande homem, que foi o Monsenhor Juvenal, que na sua altivez, na catedral ou nos outros lugares onde pregava, convidava a todos a fazerem essa travessia de libertação. E ao mesmo tempo também, na solidão, ou no quarto de hospital, por onde passava, também trazia esses gestos de travessia a todas as pessoas. E mesmo também ele, na sua fragilidade, no entardecer da vida, nos convidou a testemunharmos também essa travessia de libertação. E travessia exige coragem, exige mudança, exige deixar preconceitos para assumir novos conceitos. Travessia é força para mudar o passo, ousadia para ir além, além da realidade, além da normalidade, ir além da trivialidade do dia a dia, ir além das realidades cinzentas que nos cercam, ir além impulsionado pela esperança que transforma, que colore e dá sentido à vida. Falar de Monsenhor Juvenal é falar daquele que ousou ir além, é falar de alguém que ousou abrir caminho de travessia, de transformação, caminho de redescoberta, de reinvenção da humanidade. Na mística do estradeiro, daquele que caminha junto e, ao mesmo tempo, se faz caminho. Agradeço, em nome do senhor arcebispo, também do clero da Arquidiocese de Uberaba, pela iniciativa da Universidade Popular e também da coordenação da professora Vânia Rezende, e de tantas pessoas que colaboraram para trazer presente a memória do Monsenhor Juvenal através dessa obra que hoje é apresentada. Assim, outras pessoas podem também ter o seu momento com o Monsenhor, como nós tivemos, e ao mesmo tempo também essas pessoas podem se apaixonar por esse caminho de travessia que ele travou com a sua vida. E travessia essa que causa ruptura e dor, mas ao mesmo tempo também traz esperança e libertação. Então, nosso muito obrigado, em nome da Arquidiocese, dos padres da Arquidiocese de Uberaba, por essa iniciativa. Oficialmente, em um gesto afetivo, a primeira pessoa a receber o primeiro exemplar do livro é a senhora Ruth Arduini Martins, irmã do Monsenhor. E ela receberá das mãos do Dr. Jorge Bichuete. Fechando esse ato, novamente nós ouviremos o Paulo Roberto com o hino da UPOP.
toque de leve é mão, todo toque que eleve o tom, todo toque que dê um choque, que dê o pop, que dê ação. É hora de juntar gente, esse é o toque, esse é o sinal. É hora de tecer a rede, sempre ensina mestre Juvenal. O toque que dê, o choque que dê, o pop que dê ação. Informamos que outros espaços estão programados para novos lançamentos desse livro e que serão divulgados pelas redes sociais. Nesse momento, todos podem se dirigir à entrada do anfiteatro para receber um exemplar do livro Travessia de Libertação com a equipe da UPOP já. Agradecemos a presença de todos vocês, ao FTM, aos músicos, todos que trabalharam em prol deste ato. Colégio Nossa Senhora das Dores, a direção e coordenadores pedagógicos da Pastoral, Centro de Comunicação da Província do Rosário, a imprensa, o professor Moacir Silveira, Cefores, aos músicos Débora e Washington, Paulo Roberto, e a todos que compõem essa mesa, esse dispositivo. Está encerrado e todos podem se dirigir ao anfiteatro para receber o seu exemplar. Muito obrigada, boa noite. Todo toque de leve é mão, todo toque que eleve o tom, todo toque que dê um choque, que dê o pop, que dê ação. Evolução, evolução.